Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no Cultura Geral, mais uma vez a TV Banqueta. A TV Banqueta que tem essa prioridade, né, com a comunidade, prioriza o nível de informação, o nível de informações e informações com qualidade, né, para que as pessoas possam ter na sua vida um pouco mais de qualidade de vida, né. Tratar de todos os assuntos que a gente trata aqui todos os dias é sempre um desafio, né, quase que uma gincana diária, mas faz parte da vida e eu acho que a gente tem que construir o conhecimento ao longo do tempo mesmo. E é com essa diversidade que a gente vai criando as condições para fazer da sociedade uma sociedade mais plural e mais justa. Sejam todos muito bem-vindos aqui no Cultura Geral. Como anunciado mais cedo no banner, hoje a gente vai discutir o direito médico, a medicina de uma forma geral, relacionada à inteligência artificial. E hoje nós estamos recebendo mais uma vez o Gliverson. Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber mais uma vez para a gente tratar desse assunto, Gliverson. Obrigado, Beto. Te agradeço, tá? Novamente pelo convite e me coloco à disposição. Doutor Guilherme, dessa vez acho que vai dar para a gente tratar mais, hein? Não vamos ter que alongar mais nessa coisa do direito médico. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, agradeço mais uma vez o convite, Beto. Vamos começar esse bate-papo. Guilherme, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que a gente pode entender a inteligência artificial, o direito médico e transicionar todas essas relações de direito com essa modernidade tão voraz que está envolvida com a tecnologia? Primeira coisa, Betão, a gente tem que entender que a inteligência artificial ela não vai ao nível hollywoodiano, daquele filme AI, a inteligência artificial. A inteligência artificial ela já está no dia a dia. Quando nós utilizamos ali aquele recurso no celular de voz, né, que você faz uma pergunta e ele já lhe indica ali um aplicativo. No próprio Google, né? Isso, exatamente. Ou no próprio Waze. Quando o Waze te tira de um congestionamento, lhe dá uma rota alternativa, isso é inteligência artificial já. Então vejam que a inteligência artificial ela já está no nosso dia a dia. Dentro da medicina não poderia ser diferente. A inteligência artificial vem ganhando espaço, especialmente no que diz respeito a diagnóstico, e ela é vista como uma ferramenta. Aqui é que está o cuidado. A inteligência artificial ela não supre, ela não retira o poder de diagnóstico do médico, mas é apenas uma ferramenta. É isso. Gliverson, na fisioterapia, como é que a gente pode entender a inteligência artificial? Exatamente. Como o Dr. Guilherme ele acabou de comentar, na físio nós também temos os nossos recursos eletroterapêuticos, que se baseia simplesmente na inteligência artificial. Concordo plenamente com ele no ponto de vista em que nós não podemos nos depender desse tipo de ferramenta. Essa ferramenta conhecida na parte da medicina se chama exames complementares, né, que é uma ressonância, uma tomografia computadorizada que vai auxiliar e vai ajudar um diagnóstico feito pelo médico. Na fisioterapia também ela não foge muito disso. Nós temos alguns recursos que vai nos auxiliar no processo de reabilitação dos nossos pacientes. Mas lembrando, nós nunca podemos deixar de realmente de vestir a camisa, né, de colocar o nosso conhecimento em prol do nosso paciente. Guilherme, não precisa ter medo da inteligência artificial, mas até quando a gente, na qualidade de médico, deve se ater a essa responsabilidade, tanto de aplicar a tecnologia, como também de conhecer essa tecnologia para poder lidar com o paciente. Certamente as faculdades de medicina já estão fazendo constar de sua grade de medicina, né, a inteligência artificial.
apenas para lhes dar um exemplo, existe um exame de retina hoje, que ele é feito 100% por inteligência artificial, em que se detecta ali algumas doenças oftalmológicas. Essa doença, ela precisa ser referendada pelo profissional da medicina. Então, volto a lhe dizer, é apenas uma ferramenta. Eu tenho, antes de vir aqui para o nosso bate-papo, eu tomei o cuidado de fazer um levantamento. Foi feita uma pesquisa com 234 médicos. Foram levados a esses médicos 45 casos clínicos, em que eles disputaram com máquinas, com inteligência artificial. Então, como é que se dava esse processo? Eram dados aos médicos uma lista de sintomas, eles avaliavam esses sintomas e faziam o diagnóstico. O mesmo procedimento era feito através da inteligência artificial. Qual não é a surpresa que o índice de acerto dos médicos ficou em 74%. Então veja que ainda com a inteligência artificial nós não podemos abrir mão, né, do profissional da medicina. O Gliverson, nanotecnologia também está envolvida na fisioterapia? Então, Betão, a gente tem que ficar preocupado em relação a isso, tá? Uma das coisas que nos chama a atenção é essa fase de reabilitações que os pacientes caem nas nossas mãos. Estava comentando com o Dr. Guilherme, quando o paciente está numa fase 1, tá, de reabilitação, após um diagnóstico médico, após até mesmo um processo operatório, e esse paciente ele cai na mão do fisioterapeuta, a gente tem que ter vários cuidados, certos cuidados, para que a gente consiga evoluir ele de uma forma bem delicada. E esse tipo de recurso, ele vem para nos auxiliar a acelerar o processo, para que esse paciente ele volte ao cotidiano, às atividades diárias, de uma forma mais acelerada. Tá? Então eu acredito nesse tipo de tecnologia, mas a gente não pode deixar de fazer a nossa parte, né, Guilherme? Entendendo que a nossa função como fisioterapeuta e a função dos médicos é acolher os nossos pacientes e tratar dos nossos pacientes da melhor forma possível. Essa pesquisa que o Dr. Guilherme ele citou, ela de fato ela tem um fundamento, porque o conhecimento nosso, né, em relação à parte da medicina facilita e muito esse processo da reabilitação. Então, volta a bater nessa tecla, Betão. A inteligência artificial, ela tem que ser uma colaboradora, vamos dizer assim. Ela tem que nos auxiliar de uma forma para que o paciente ele tenha uma resposta mais fisiológica, uma resposta mais a curto ou a médio prazo em termos de reabilitação. Aí tem uma pergunta que vai para os dois. Como é que vocês enxergam, por exemplo, o profissional que já está estabelecido no mercado? E a gente está vivendo essa volatilidade de informações, que é uma coisa que não tem como você falar, não, você deixa para depois, né? Tá tudo para ontem, né? O que vocês pensam desses profissionais que já estão no mercado há muito tempo e na forma de recondicionar o conhecimento, voltar para o banco da escola? Não precisa ser escola tradicional, mas vai ter que refazer os cursos aí que são necessários para reaprender a lidar com a tecnologia. É possível isso? Como é que vai se dar isso, doutor Guilherme? Você tem mais ou menos um... É interessante observar que o paciente ele já chega no consultório com um diagnóstico do Google, vulgo Dr. Google. E cabe ao médico, né, fazer o diagnóstico dele de forma livre. O médico que não está inteirado com essas novas tecnologias, certamente ele vai ter a médio prazo uma dificuldade de operar algumas ferramentas, dentre elas a inteligência artificial. Volto a dizer que o profissional da saúde ele tem que se manter atualizado, procurar novas ferramentas de apoio, mas ele não pode abrir mão do principal instrumento de trabalho dele, que é aprender a entender o seu paciente. Eu falava aqui antes da entrevista que no caso, por exemplo, de um fisioterapeuta, a consulta pessoal é capaz de observar se aquele paciente fez uso de álcool, é tabagista,
se ele está bem situado no tempo e espaço. Então vejam só, são elementos de informação que a inteligência artificial não vai conseguir fornecer ao profissional da saúde. Vai conseguir passar um diagnóstico concreto, né, Guilherme? E a parte humana, que é a parte médica, né, relacionando com a físio, nós temos esse conhecimento em tentar buscar isso através do paciente para termos dados mais concretos. Por isso que ele fez o comentário lá na pesquisa, no que ele viu na atualidade, que é nosso papel voltado para uma análise clínica se dá um percentual maior do que a inteligência artificial. Então, nós entendemos que hoje existem profissionais que atuam com a inteligência artificial, que estão ali, né, de uma forma para poder contribuir com o diagnóstico médico. E é através dessa junção de informações que o paciente ele vai ter um benefício, que ele vai ter uma resposta mais significativa. A físio em si tem que ser parceiros dos médicos, entendendo que o paciente ele precisa tanto do médico e tanto do fisioterapeuta, para que realmente o paciente ele tenha um acompanhamento significativo, que ele tenha o seu valor, né? Então, essa parte de manusear essa inteligência artificial, ela também tem que ser aprimorada, ela também tem que ser vivenciada, não só pela parte da medicina, mas até mesmo um pouco de conhecimento dos nossos pacientes. Eles têm que entender o que eles são submetidos. Se a gente pega um paciente hoje, normalmente quem faz esse tipo de prescrição são os médicos, né? Vou fazer uma ressonância. Mas por que eu vou fazer uma ressonância? O que é uma ressonância magnética? Qual que é o diagnóstico que ela vai me passar? Então, essas informações, não só para o profissional, Betão, esse é o meu ponto de vista, também tem que ser colocado para os nossos pacientes, deixar que os pacientes estejam simplesmente atualizados quanto a isso também. E isso facilita bastante. Pode ficar à vontade. Pegando um gancho, muito embora não seja inteligência artificial propriamente dita, nós temos a questão hoje das cirurgias robóticas. Então vejam a necessidade de se adequar aí à formação do profissional da medicina e o profissional da saúde como um todo. A cirurgia robótica ela tem se mostrado extremamente eficaz em alguns tipos de procedimentos cirúrgicos. Ela reduz tempo de recuperação do paciente, reduz tempo de internação e, por fim, reduz as chances de uma infecção, por exemplo. Então, há necessidade dos profissionais da saúde também se manterem atualizados quanto a isso. O Gliverson, antes da gente ir para o intervalo, deixa eu te fazer uma pergunta. O fisioterapeuta que parar de estudar vai ficar para trás? Betão, vai. Porque hoje, a medicina, a tendência é sempre avançar. Então, não só o fisioterapeuta, tá, Betão? Eu entendo que toda equipe multidisciplinar tem que estar sempre se atualizando dentro do mercado. Porque sempre aparece coisa nova. Então, hoje, um paciente, ele vem com um diagnóstico, vindo através do médico, e cai na mão do fisioterapeuta, ele tem que saber entender aquele diagnóstico. Porque se ele não está atualizado, ele não está sabendo ali lidar com aquela informação, ele vai se perder no tratamento do paciente. Então, não só a físio, mas a equipe multidisciplinar, a gente tem que estar sempre nos atualizando para que o paciente ele tenha esse benefício do nosso conhecimento, que nosso conhecimento ele seja colocado em prática, que não fique só em teoria, Betão. A gente tem que colocar isso em prática. Hoje a gente tem uma complexidade nisso dentro do mercado, porque eu entendo que alguns profissionais não estão ali vestindo a camisa, se empenhando o máximo em relação ao paciente, mas eu acredito muito na questão de tentarmos de uma forma geral aprimorar os nossos conhecimentos para levar isso para os nossos pacientes, porque é eles que precisam, né, do nosso conhecimento. Bom, deixa eu fazer um intervalinho de um minutinho, daqui a pouquinho a gente está de volta com mais Cultura Geral. Não saia daí. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Agora, Nova Lima tem planejamento.
A Prefeitura enxugou a máquina para investir no que realmente interessa. A saúde está cada vez melhor. Os atendimentos nas UBSs aumentaram em 159%. A escola em tempo integral está de volta. E o programa Vida Nova de transferência de renda foi ampliado. Porque agora a Nova Lima tem planejamento, trabalho e conquistas. Prefeitura de Nova Lima, a cidade que a gente quer. A gente tinha essas práticas, só que elas eram centralizadas no SEMAIS, e agora a gente tem dentro da unidade básica, bem perto da casa de cada paciente. Quando esse serviço possa ser oferecido no próprio bairro, na própria comunidade, facilita demais o acesso, que já praticamente vira vizinho, né? Então há um casamento muito bom entre a filosofia das práticas integrativas e das equipes de saúde da família. É um recurso a mais que ele tem para cuidar da própria saúde. Eu estou mais ativa, eu estou mais animada. A qualidade do meu sono melhorou. A minha autoestima melhorou. Eu fiquei uma pessoa muito mais feliz comigo mesma. Estou me ajudando a superar as tristezas da vida. Se eu entendo o que está me causando o adoecimento, eu tenho condição de trabalhar com essa causa e não ficar trabalhando com amenização de sintomas. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Bom, de volta com Cultura Geral. A gente estava tratando aqui nos bastidores. O programa para a gente tomar água, a gente não toma água, a gente continua conversando aqui, gente. A gente estava falando aqui que o futuro é um médico de imagem, né? Então vamos colocar os dois na conversa aqui para a gente entender o que é isso, o que quer dizer isso. Então, Guilherme, você que puxou esse gancho aí. Seremos cada vez mais dependentes, os médicos serão cada vez mais, e os pacientes também, né? Mais dependentes do médico de imagem? De certa forma, sim. O que acontece? Nós vivemos hoje um fenômeno chamado da medicina defensiva. O que vem a ser a medicina defensiva? É aquela medicina em que o profissional tenta esgotar todas as possibilidades para se chegar num diagnóstico mais preciso. E para isso ele se socorre de exames de imagem. E as novas tecnologias estão possibilitando cada dia mais um diagnóstico mais preciso. Nós temos imagens aí 3D de quase todo o corpo humano, né? Possibilidade de se escanear o corpo humano, e isso é de fato uma possibilidade dos profissionais da medicina para o futuro. Os profissionais de medicina que se especializarem nessa área certamente terão muito serviço. Entendo perfeitamente que os exames complementares, tá, vão de fato potencializar, ajudar o diagnóstico clínico. Tá? Eu acredito muito, vou dar um exemplo para ficar mais fácil a nossa conversa. O paciente ele vai fazer uma primeira consulta, é diagnosticado, tá, com uma patologia, né, com uma doença. E o médico, para ele poder ter certeza, o que acontece? Numa uma análise visual, que a gente chama de anamnese, né, nós conseguimos identificar através dos sintomas que aquele paciente ele tenha, de fato, uma lesão, que ele tenha uma patologia. Para nos ajudar, tá, a complementar o nosso serviço e ter mais certeza no diagnóstico, entra o exame complementar. E através do exame de imagem, igual o Guilherme ele acabou de comentar, que, por exemplo, nós temos hoje um raio-x 3D, nós temos a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, que normalmente é prescrito pelo médico, né, para facilitar e ajudar no diagnóstico, para que o diagnóstico ele seja mais certeiro. Tá? Eu entendo dessa forma que ela venha para poder nos ajudar a não errar com o diagnóstico do paciente. Até mesmo, voltando, puxando um pouquinho a sardinha para o lado da físio, para nos ajudar a entrar nessa fase de reabilitação. Porque é interessante ter um diagnóstico médico e é interessante ter um diagnóstico do exame complementar. Simplesmente nós vamos juntar os dois e traçar uma meta, uma conduta terapêutica. Tá?
tá? Para que esse paciente ele tenha uma reabilitação mais significativa. O Guilherme, o direito, um médico novo, esse médico já está vindo adaptado a essas novas tecnologias, e o direito e o médico mais tradicional. Vai existir esse desafio aí no campo do direito para fazer tanto defesa tanto do médico como defesa também do paciente? Como é que vai trabalhar tudo isso aí, juntar esses três elementos aí da vida humana? Por incrível que pareça, o profissional da medicina já experimentado, e aí eu digo dos profissionais de medicina formados aí há mais de 20 anos, eles têm uma formação mais humana na medicina. O profissional que se forma por agora, que chega no mercado agora, ele tem uma visão um pouco mais pragmática do atendimento médico. Isso faz com que ele tenha alguma dificuldade em lidar com a relação médico-paciente. A relação médico-paciente pode ficar desestabilizada em razão dessa diferença de formação. O direito, ele já enxergou esse fenômeno. E nós, profissionais do direito na área de saúde e medicina, nós já estamos fazendo aí seminários, congressos, palestras nas faculdades de direito, já alertando para o que já detectamos, né, essa diferença de atendimento. Pegando um gancho aqui na fala, o que está em voga hoje é o que falávamos aqui nos bastidores, atendimento multidisciplinar. Uma área da medicina, uma área da fisioterapia complementando a outra. Então, suponhamos que o paciente tem um diagnóstico e ele precise de um atendimento fisioterápico. Tem que haver aí um atendimento multidisciplinar. Essas especialidades, elas não são antagônicas, não se descartam, muito pelo contrário, se complementam. Ô Glíverson, como trabalhar todo esse conhecimento que está vindo aí, os que já estão estabelecidos, os que já estão por vir, né? Os profissionais que estão se formando. Desculpa. Não, fica à vontade. Os profissionais que estão se formando, né? Você tem bons profissionais de boas faculdades, né? Profissionais médios e ótimos profissionais. E como lidar com tudo isso, você que tem na sua empresa e tal, como lidar com tudo isso e lidar também com pacientes que também estão fora dessa realidade. Outros que estão dentro da realidade, mas acho que uma margem maior é de pacientes que estão fora dessa realidade, que é das novas tecnologias, do novo entendimento e tal. Como trabalhar, porque além de tudo, você vai ter que ser gestor de pessoas, você já é gestor de pessoas, então também está influenciado pela inteligência artificial nisso tudo também. Como trabalhar tudo isso? Betão, igual eu comentei aqui logo no início, particularmente, nós profissionais temos que ter uma grande preocupação com nossos pacientes. O paciente ele tem que saber o que está acontecendo com ele. Nós temos que dar uma satisfação para o paciente. A equipe multidisciplinar, ela tem que entrar de uma forma harmônica, em equilíbrio, para acolher o nosso paciente. Eu entendo que hoje, tá, a faculdade ela vai nos nortear a traçar o nosso caminho. Nós somos dependentes de fato do estudo, nós temos que estudar para colocar isso em prática. E essa forma, tá, que é lidada dentro de uma equipe multidisciplinar, ela tem que abraçar o paciente. Eu entendo que o paciente hoje, ele tem que ter conhecimento do diagnóstico, do tratamento, e não só o paciente, tem que ter um cuidador. O cuidador é importante nesse aspecto, porque a gente precisa do cuidador próximo do paciente, o paciente próximo da gente. Esse fator de gestão, né, ele tem um diálogo, ele tem que ter uma conversa, porque cada profissional vai ter um pensamento, né, vai ter um direcionamento. Então, o que a gente tem que fazer? Agregar os conhecimentos, tá, tanto do físio, do médico, do nutricionista, do psicólogo, do educador físico, né, do fonoaudiólogo, e levar isso para o paciente de uma forma que o paciente ele se sinta seguro, Betão. Hoje o que eu vejo, na maioria dos casos, que os pacientes não têm segurança no tratamento. E aí nós temos que começar a buscar isso, esclarecer melhor para o paciente. O que é um tratamento? Como que vai ser feito esse tratamento? Em quanto tempo que você vai ficar bom?
uma expressão popular. Mas só que depende de outros fatores, depende da reação do paciente, depende do metabolismo do paciente. Então, eu gosto de bater nessa tecla, foi até um comentário que a gente estava ali, né, Guilherme? Em relação à equipe multidisciplinar, que tem que crescer isso no mercado. O profissional, ele tem que deixar um pouquinho de lado uma vaidade, um individualismo e começar a trabalhar dentro de uma equipe. Uma equipe simplesmente com foco, pensando simplesmente em uma única resposta. E essa resposta, ela é a qualidade de vida do paciente que vai estar simplesmente nas nossas mãos. Guilherme, literatura, direito e medicina. Independente da inteligência artificial, esse caminho não morre? Não morre, não morre. Não se conhece outra forma de transmitir conhecimento dentro da medicina e no direito que não seja, pelo menos, na sua grande maioria, através da literatura, do livro, leitura. Vale dizer que aquela aula magna em que o professor era o centro ali de passar o conhecimento já está superada. O que o professor deve fazer hoje é tentar adotar práticas alternativas, né, no ensino superior, seja o profissional do direito, seja o profissional da medicina. E aí sim, como que ele conseguiria atrair a atenção do acadêmico? Fazendo uma relação da literatura com aulas interativas. Então o aluno teria a oportunidade de conhecer a teoria e a prática numa única aula. Isso é o ideal, isso é o desejado. O Glifson, para a gente terminar, o que nós podemos esperar dos profissionais que vêm aí e o que a gente pode esperar e entender também do futuro da fisioterapia? Ô Betão, eu acredito muito hoje na forma acadêmica. Cada dia que passa, as coisas só vêm se aprimorando. É claro que o profissional, o estudante, ele tem que buscar outros meios, outros recursos, igual o Guilherme mesmo fez o comentário, que não é simplesmente baseado nas informações que o professor vai passar para você. Certo? Que antigamente era assim, né? A gente ficava o que o professor falava, decorava aquilo ali e aprendia. Não. A gente tem que estar sempre aprofundando mais. Ele vai ser o norteador. Ele vai te dar uma base para você seguir em frente. Essa questão da prática, ela funciona juntamente com a teoria, porque hoje na medicina a gente tem que ter isso dentro das faculdades. A teoria e a prática, ela tem que andar junto. Então eu acredito muito hoje, né, que os futuros profissionais, eles busquem conhecimento, eles busquem de fato um carinho pela profissão, um amor pela profissão, não aquela sensação, vou usar um termo, uma ganância financeira, mas que realmente abrace de uma forma que goste do que vai fazer futuramente. Então, eu acredito que os profissionais futuros agora, eles já têm um pensamento mais amplo, mais aberto, dentro da área da medicina, dentro da parte da fisioterapia, para simplesmente aplicar de uma forma mais cuidadosa e evoluir com nossos pacientes da forma que, de fato, eles merecem. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Agradecer aqui o Dr. Guilherme, também o Dr. Glifson pela participação. Desculpa, doutor. Voltamos segunda-feira ao vivo com mais Cultura Geral. Um grande abraço e até segunda, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental.